Vamos lá, gente. Então, a nossa aula de hoje é erros de técnicas radiográficas. Essa aula ela vai ser assistida tanto pelos alunos de odonto quanto pelos alunos de tecnólogo, certo? Vocês dividem esse assunto na ementa de vocês. Isso vai acontecer em diversos momentos dessas nossas aulas online. Vamos lá. Bom, a gente tem inúmeras possibilidades de errar quando a gente está realizando as técnicas radiográficas, sejam elas intrabucais, que a gente já teve aula, né, ou as extra. Então, eu dividi em classes de erros para a gente estudar cada um deles. Primeiro, os erros de posicionamento, depois os erros de exposição, os erros de processamento e os erros diversos. Vamos começar pelos erros de posicionamento. Então, esses erros de posicionamento são todos aqueles que dizem respeito a como a gente posiciona cada filme para cada uma das técnicas. Então, aqui nessa primeira imagem, olha ali, o filme não está posicionado adequadamente. Então, o que é que aconteceu na primeira radiografia? Cortamos o ápice, né? Na segunda radiografia, cortamos as coroas dos incisivos inferiores. E na terceira radiografia, se fosse uma radiografia de molar, a gente cortou alguns molares ali, mas era uma radiografia para pré-molar, então a gente cortou os prés, né? Os primeiros prés. Então, tá tudo errado aí, posicionamento incorreto do filme em todas as incidências. E como é que a gente faz para corrigir? A gente vai ter que refazer a técnica, né? Então, lembrar sempre de quando estiver colocando o filme na boca do nosso paciente, deixar uma margem de segurança, mais ou menos 3 milímetros, né, das bordas incisais ou da face oclusal, no caso dos posteriores, né? Porque assim a gente vai ter espaço também para abranger o ápice. Certo? Então, o paciente segurar com firmeza, porém não muita força, no caso da técnica sem o posicionador, ou manter o posicionador, né, com a boca fechadinha, bem firme também em posição. No caso da técnica interproximal, certo? Então, observar para a técnica de premolares, tá? Na hora de posicionar o filme, botar o filme, ó, pegando um pouquinho o canino, a linha média do canino, porque assim eu tenho certeza que não vou cortar os premolares. Técnica que adora cortar os premolares, né? Interproximal de premolar. Então, não tem função se eu cortar o premolar. Então, bota um pouquinho pro canino. No caso da técnica interproximal para molares, alinhar o filme, tá? Com a face, com a linha média do meu segundo pré. Se eu tô pegando o segundo pré, eu tenho certeza que eu não cortei primeiro molar. Então, beleza. Esse erro aqui a gente já viu na aula de periapical, né? O encurtamento, angulação vertical superestimada ou exagerada. No caso dos dentes superiores, botei o meu equipamento muito para cima, né? No caso de dentes inferiores, botei o meu equipamento muito para baixo, exagerei. A proporção coroa-raiz fica desigual. Olha como esse dente está curtinho. 1/3 de raiz para 1/3 de coroa, a proporção não é essa, né? É 1/3 de coroa para 2/3 de raiz. Então, angulação exagerada gera encurtamento dos dentes. E o pecado inverso, né? Causa o alongamento. Ó, para cá, alongou tanto, né? Que parece que ele está saindo do filme. A angulação vertical foi insuficiente, né? Era para subir mais e eu não subi o adequado, no caso de dentes superiores, ou, né, embaixo não desci o tanto que eu deveria ter descido de angulação negativa. E como é que a gente corrige isso? Né? Estando atento para a realização da técnica, né, conforme preconizado pela técnica da bissetriz. Então, feixe de radiação central tem que ser perpendicular à bissetriz do ângulo entre dente e filme. Então, assim, a gente vai ter uma imagem proporcional. Lembrando sempre que todas essas, né, esses erros que a gente falou até o momento, quando a gente utiliza posicionadores, a gente minimiza muito, porque os posicionadores, ao mesmo tempo, definem angulação vertical, angulação horizontal e área de incidência. Então, muitos erros deixam de acontecer se a gente utiliza adequadamente os posicionadores. Erro de sobreposição das faces proximais é a angulação horizontal que foi mal determinada.
Vocês também já viram essa imagem na aula de periapical, certo? Olha aqui, as proximais do canino e do pré e do molar, todo mundo sobreposto. Como é que eu vou avaliar uma cárie aí? Não vou, né? Então, para que a gente corrija isso quando for repetir a imagem, lembrar sempre que o cilindro localizador deve estar direcionado o mais paralelo possível às faces proximais dos dentes. Isso também o posicionador ajuda, certo? Então, assim, a gente não tem uma face sobre a outra. Posicionamento incorreto do cilindro. É o que na literatura a gente gosta de chamar de meia-lua, porque a gente tem uma parte do filme que não ficou exposto, né? Não entrou em contato com a radiação, e aí fica tudo branquinho assim e é curvo. Então, né, os radiologistas, né, lembram o formato de uma meia-lua, certo? Então, isso é erro de determinação da área de incidência, né? Então, lembram das áreas de incidências: ápice nasal para incisivos centrais superiores, mento para incisivos inferiores. Então, quando a gente mira direitinho, né, e o filme está bem colocado, a gente não vai correr esse risco de gerar a meia-lua. Vamos agora para a segunda família de erros, os erros de exposição. Então, a gente tem o primeiro erro, né, que é um filme que não foi exposto. Como é que a gente vai ver esse erro? Esse filme não entrou em contato com a radiação. Se ele foi aberto no local adequado e se ele foi processado adequadamente, a gente só vai ver a base dele. Aquela base que vocês viram quando abriram o filme lá na aula, né? Toda azuladinha. Então, isso é interessante da gente observar, né? O equipamento disparou corretamente? Você ouviu o apito? Às vezes tem gente que esquece de botar o equipamento na tomada. Não tem como ter radiação saindo do equipamento se o equipamento não estiver ligado. Se faltar luz, não tem radiação no meu equipamento. Então, tem que ver se o filme realmente foi exposto à radiação, certo? Outro erro que acontece bastante, aquele desavisado que abriu o filme fora da câmera escura. Expôs o filme à luz branca. Quando eu falo luz branca, eu estou falando de luz artificial, certo? Ou luz do sol mesmo, luz ambiente. Então, a gente precisa abrir os filmes nas câmeras escuras, sejam elas em forma de quarto ou na câmera escura portátil, protegido dessas fontes de luz, tá? Observar se nessas câmeras escuras portáteis não está tendo nenhum vazamento de luz, principalmente por manguito rasgado, pela aquela janelinha que eu falei que eu pinto de preto, certo? E só a luz de segurança, a luz, né, no filtro adequado, avermelhado, no caso das nossas câmeras escuras em quarto ou em labirinto, é que podem, né, entrar em contato direto com o filme antes dele ser completamente processado. Senão, a imagem sai assim, ó, toda preta. A gente fala que a imagem ficou velada. Algumas vezes vocês veem os radiologistas falando queimou. Queimou é porque ele ficou todo preto, certo? Filme superexposto. Muita radiação ou então muito tempo, né, de exposição. Então, isso, né, a gente vai ter aula sobre fatores, os fatores que controlam a exposição, mas principalmente a miliamperagem e o tempo, né, que são calibrados no nosso equipamento. Então, se eu coloco muita radiação no meu equipamento, a imagem vai ficar mais escura, ou como a gente prefere chamar, muito densa, certo? Uma imagem muito densa. E aí fica difícil também fazer o diagnóstico e muitas vezes repetições são necessárias, certo? Lembrando que essa quantidade de radiação e o tempo que ela é exposta depende muito do tipo de técnica que a gente está realizando, do tipo de filme, se ele é mais ou menos sensível, já falamos sobre isso. E também do porte do paciente. Crianças, geralmente, né, a gente adequa, a gente reduz a radiação. Pacientes mais, né, com a massa corpórea maior, mais gordinhos, a gente tem que fazer uma adição, né, no tempo ou na quantidade de radiação para adequar aí a densidade da imagem, certo? Então, o filme super exposto, ele fica muito escuro. Por outro lado, um filme subexposto, ele entrou em contato com pouca radiação ou teve pouco tempo de disparo. Sabe quando é que isso gosta de acontecer? Quando vocês não apertam direito o bendito botão lá do equipamento.
acham que segurou, largou, e aí não saiu toda a radiação que tinha que sair para entrar em contato com aquele filme, certo? Então, tem que apertar até o final, até parar de ouvir o barulho, tá? E o contrário, né? Como a gente falou, às vezes não adequou direito, não calibrou direito a quantidade de radiação no nosso equipamento. Em determinados pacientes, a gente tem que ajustar isso e a imagem fica muito clara. Vocês estão vendo que tem uma sombrinha de dente aí, né? Molares superiores, lado esquerdo, mas está difícil. Então, erro de repetição aí, erro que provoca a repetição aí, tá? Próximo grupo de erros, erros de processamento. Não acontece na frente do paciente, acontece quando o coitado está na sala de espera. E a culpa é de quem? Do profissional que foi lá levar o filme, né, para processar, tá? Então, dentistas, isso é culpa de vocês. Tecnólogos, isso é culpa de vocês. Não vamos errar na câmera escura, também merece toda a atenção. Vamos lá. Filme sobre-revelado. Então, ele ficou muito tempo na substância reveladora. A imagem que eu usei de propósito é igual à imagem que eu usei no erro de superexposição. Vejam se vocês lembram, tá? Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo aqui. Porque esses dois erros têm o mesmo padrão de demonstrar a imagem. Então, se um aluno me traz uma imagem muito escura, eu vou perguntar se o tempo estava adequado ou se ele deixou o tempo adequado no revelador também, tá? Então, ele pode ter tanto exagerado na quantidade de radiação, no tempo de liberação da radiação, ou ele esqueceu lá, ficou ali batendo papo na câmera escura e passou do tempo adequado, né, na etapa de revelação, tá? Isso também pode ser ocasionado por um erro na determinação do método tempo-temperatura, né, o método de processamento, como a gente já viu, tá? Por aquele aluno que não usou o termômetro, né, não perguntou direito à professora, não usou cronômetro, não usou ali o celular, não usou o relógio, né, de pulso para poder medir, ficou medindo na boca, né, contando na doida, tá? Então, a gente precisa também ter essa atenção. Às vezes, quando a solução está muito nova, muito concentrada, ela também atua mais rápido, então pode causar essa sobre-revelação, certo? O contrário também pode acontecer, né? Como diria a música. Então, um filme subrevelado ficou pouco tempo no revelador, ou então o revelador já está exaurido ou degradado. Então, o revelador já está ali dando sinais de que ele está morrendo. Então, a gente começa a observar, né, isso também nas nossas imagens. Do mesmo modo, como eu acabei de explicar, o erro de filme subrevelado tem um padrão de erro, um padrão de imagem semelhante ao erro de um filme subexposto. Então, eu vou perguntar ao aluno o que é que ele fez. Se ele errou na determinação do fator, né, de exposição, ou se ele errou na determinação do tempo de revelação, certo? E lembrar também que aqui tem muita influência da qualidade da solução reveladora. Viu ela mudando de cor? Sinaliza já para o professor, para a gente pedir a troca da solução por uma mais nova, ok? Manchas de solução reveladora. Então, aquela câmera escura que a pessoa foi antes, que deixou um monte de gotícula, né, ali no chão, e aí sem querer seu dedo esbarra, seu dedo toca no filme, né? Se seu dedo esbarrou num pouquinho de solução reveladora e tocou no filme, teremos manchas escuras, certo? Sobre a minha imagem radiográfica, tá? Então, por isso que eu falo, limpa sempre a câmera escura, tira todo o restinho ali de papel, de embalagem plástica, de lâmina de chumbo, joga fora, pega um papel toalha na bancada e enxuga também, porque o erro do colega anterior, né, que fez o processamento, pode causar um problema na sua radiografia. Então, é melhor você tirar, certo? E não se arriscar. Também temos a possibilidade de termos as manchas quando o filme entra em contato inadequado com a solução fixadora. E aí é o contrário, as manchas não ficam pretas, as manchas ficam bem brancas, certo? Manchas claras, tá? Então, atentar do mesmo modo para a limpeza do ambiente, certo?
Nesse filme aqui que eu coloquei, nessa imagem, além da mancha de solução fixadora, tá? A gente tem uma meia-lua aqui em cima também. Então, foi um boom de erro. E, fora isso, um erro que a gente vai ver já já, que é um risco, tá? Um arranhão aqui também. Manchas amarelo amarronzadas. Ou a solução estava muito velha, ou o tempo de fixação foi insuficiente, não cumpriu lá o tempo de 4 minutos, ou a lavagem final foi insuficiente, 5 minutos em água corrente, 10 minutos em água final. Lembram a praga que eu jogo para que aquele paciente volte para vocês em algum momento na faculdade, povo de odonto, né? O tecnólogo vai cometer esse erro, mas o paciente não vai voltar para ele. Mas o povo de odonto, a praga pega, certo? Então, prestem atenção nas condições da solução, no tempo de fixação, né, e no tempo de lavagem final, certo? As manchas amarelo amarronzadas são por causa da oxidação, né? A oxidação desses restos de compostos, né, de fixador e revelador sobre o filme vai envelhecendo, vai enferrujando mesmo com o tempo. Vamos lá. Filme não inserido completamente na solução reveladora. Botou na colgadura, mergulhou na primeira solução, não sentiu com o dedo que o filme entrou todo. Metade do filme ficou para fora, metade ficou para dentro. Eu vou ter imagem em metade do filme e a outra metade do filme vai ficar branca. Completamente, né? Sem formação de imagem. Então, observa antes de começar o processamento se o nível da solução está adequado. Né? E se tiver muito baixo, chama a gente para poder completar com mais solução reveladora, tá? E sente também com a ponta dos dedos se o filme está todo imerso na solução, porque uma partezinha que ficar para fora não vai sair imagem, tá? A característica mais marcante é que essa borda é reta, ao contrário da meia-lua, que é curvo pelo formato do cilindro. Então, dá para diferenciar os dois. Lembre-se que eu sou bruxa, né? Que eu diferencio. Continuando, agora mergulhou todinho no revelador, mas não mergulhou todo no fixador. Então, ao contrário do revelador, a parte que não ficou para dentro do fixador, ela vela quando eu acendo a luz ou quando eu abro a tampa da minha câmera escura portátil. Então, fica preto, borda reta, né? Ângulo reto aqui, borda reta, perdão, e a parte acima aqui que não mergulhou, ficou toda pretinha, toda velada. Observar nível, né? E sentir que o filme entrou completamente no potinho. Marcas de unha, principalmente as meninas, às vezes com a unha muito grande, vão tirar o filme, né, do posicionador e aí fazem muita força. Cuidado, né, em pegar nas superfícies do filme, pegar sempre pelas bordas. E aí, olha aqui que arranhão. Deixa eu dar até um momento para vocês verem aqui, mas acho que dá para perceber, né? Olha um arranhão aqui, teve outro arranhão aqui embaixo também, tá? Então, arranhou pra caramba. Arranhou não, perdão. Marca de unha, fez pressão, sabe? Então, ficam essas manchinhas assim, radiolúcidas, escuras, meio curvas, né? Acompanhando a anatomia da nossa unha. Manipular filme é sempre pela borda, certo, gente? Esse erro eu adoro. Impressão digital. Então, não foi com a ponta da unha, botou a polpona do dedo em cima do filme, no momento que estava lá, descascando as camadas dele, certo? E aí, eu posso levar para o CSI, ó. Eu posso levar para a Polícia Federal, ó. E aí, eu descubro, olha o dedão aqui, bem bonito do outro, certo? Então, sempre segurar o filme pelas bordas. Filme arranhado. Precisa nem dizer, né? Às vezes a unha ali na pressa ali dentro, ou às vezes tentando prender a colgadura, por isso que eu falo, vê se a colgadura tá com a molinha bem firme, né? Senão você vai ficar, bota e tira, bota e tira. Esse aqui parece que passou um tigre, né? Aqui nesse filme. Arranhou tudo. Então, cuidado. Assim a gente tira, né, os cristais que estão ali, e aí ficam essas imagens, esses arranhões, né? Brancos sobre a minha imagem radiográfica, que eu vou mandar repetir, viu? Já sabe. Filme velado. Então, por diversas razões, um filme pode velar. Pode velar completamente, ficar todo preto, ou então parcialmente. A gente ainda vê alguma coisa. Luz de segurança, que está inadequada. Luz branca que vazou na câmera escura.
Um filme mal armazenado, o filme não pode ficar numa temperatura muito quente. O ideal é entre 20 e 25 graus, então a gente pode ter uma geladeira, um frigobar para armazenar os filmes, certo? Observar a validade do filme, ele tem sim data de validade. Observar a qualidade, né, das soluções processadoras, às vezes elas já estão muito contaminadas, né, muito envelhecidas, certo? A solução reveladora quando está muito aquecida, no caso do processamento automático, certo? Então, temos que verificar todos esses itens. Evitar vazamento de luz, armazenar o filme no local adequado, não usar filmes vencidos, certo? E tampar sempre as câmaras escuras, os tanques de processamento, né? Depois que utilizar, para que as soluções não fiquem expostas ao meio ambiente, ok? Próximo grupo de erros, o último grupo, os erros diversos. Vamos lá. Filme curvado. Então, a gente tem um paciente que colocou o filme na boca e às vezes, principalmente quando é palato, certo? O filme, quando ele bota muita força com o dedo e aí o filme curva para acompanhar a curvatura do palato, tá? Então, o paciente tem que segurar firme, mas não precisa botar uma força extraordinária, certo? Então, a gente vê que a anatomia fica distorcida, parece que está, né, esticando esse dente também, né, parece realmente que ele está sendo esticado, tá? Nesse filme ainda, a gente consegue ver, ó, que a película não entrou completamente, né, na nossa solução reveladora, então ela ficou ali com aquela manchinha reta branca, só a quinazinha, certo? Então, observar isso também. Cuidado sempre, então, com a força, né, que o paciente bota na boca e observar se você sentiu que o filme dobrou muito na boca dele. Um assoalho de boca muito raso também, isso pode acontecer principalmente idosos, certo? Que tem uma perda óssea, né, que são edêntulos, e aí ficam com assoalho raso, o filme não consegue afundar completamente e geralmente dá essa curvatura, tá? Fica bem característica a imagem. Filme com dobra. Então, não é para pegar o filme e ficar brincando de dobrar o filme, porque a emoção dele sente. Então, a gente vê essa linha radiolúcida, né, cortando o filme. Se uma linha radiolúcida corta por cima de um dente, pode me confundir com uma fratura. E aí, erro, né? Então, não dobrar também, né, as bordas do filme, certo? Imagem do dedo do paciente. Não sou ortopedista, sou dentista, certo? Tecnólogos, ortopedia é chassi grande extraoral, viu? Aqui é dente, pelo amor de Deus. Então, imagem do dedo do paciente. Olha aqui, tecnólogos que estudam a mão, falanges do nosso paciente, certo? Então, na hora de posicionar, quando o paciente não estiver utilizando o posicionador, estiver segurando com os dedos, lembrar do posicionamento dos dedos, né? Para dentes superiores, polegar, dedos espalmados, para dentes inferiores, indicador, os outros dedos fechados, para o dedo do bendito paciente não ficar na frente, né? Direto recebendo a informação da radiação e ir formar a imagem no filme. Então, observa isso aí também, certo? Dupla exposição. Então, a pessoa foi lá, fez uma radiografia, né, toda bonitinha, e em vez de pegar um outro filme e botar para fazer a segunda radiografia daquele paciente, se confundiu e botou o mesmo filme de novo. E aí a gente tem shampoo e condicionador, 2 em 1. Ah, professora, que maravilha, né? Então eu tenho 2 imagens em uma, melhor. Não, pior. Eu não vou ver nada, né? Então, aqui eu tinha uma região de pré-molar e aqui ficou uma região de molar sobreposta e aqui tem outra. Então, parece que tem um fantasma aqui, né? Expus 2 vezes o mesmo filme. Então, lembrar. Expôs um filme, coloca ele, né, separado em um lugar distante dos filmes que não foram expostos. Por quê? Porque o filme, depois que é atravessado pela radiação, ele não fica piscando e gritando, fui exposto, fui exposto. Nada acontece externamente, visível, né, aos nossos olhos, até que a gente coloque ele no processamento, tá? Então, vamos nos precaver. Erro de movimentação. Então, o paciente pode se movimentar, o meu equipamento pode estar com as juntas, os parafusos frouxos e pode se movimentar, certo? E o paciente pode ter aberto um pouquinho a boca,
largado um pouquinho o dedo, né? Largado um pouquinho o posicionador, e aí o filme deu uma mexidinha, uma tremidinha na hora de fazer o disparo. Então, esses 3 itens precisam estar estabilizados para fazer o disparo. Se naquele tempo que você posicionou o paciente, saiu da sala para fazer o disparo, você olhou para trás e o paciente mexeu, volte e conserte, porque a grande chance é de que a gente tenha um erro de movimentação, tá? Então, presta atenção aí. Filme invertido. Ao invés de colocar o lado de exposição, o lado liso, voltado para a radiação, encostado na face palatina ou lingual dos dentes, eu coloco o lado que tem a lingueta de abertura, né, do filme, o lado que tem as especificações, o lado de não exposição vai ser exposto. Então, o filme, ó, foi colocado em posição invertida. Quem é que vai me dizer que isso aconteceu? Aquela maravilhosa lâmina de chumbo. Então, temos aqui, né, nesse filme bem sutil, mas a gente vê aqui, deixa eu aumentar para vocês, um tracejadinho, nesse aqui tá melhor, tá vendo? Esse tracejadinho nesse modelo de filme tem em cima e tem embaixo, tá? Então, a lâmina de chumbo, ela absorve parte da radiação e a imagem fica assim, muito clara. Então, erro, né? Tem que repetir. Artefatos metálicos. Então, qualquer objeto metálico que o paciente tenha, né, no interior da boca ou muito próximo, né, da região da boca, tipo brincos muito grandes, certo? Aqui é uma prótese removível, tá? Que tem uma parte metálica, uma infraestrutura metálica. São aquelas próteses em grampo, certo? Que a gente às vezes vê alguns idosos utilizando, tem um pedacinho de metal, às vezes dá até para ver externamente, e aí esqueceu de pedir para o paciente tirar no momento, né, de realizar a técnica daquela arcada, certo? Então, sempre verificar se o paciente removeu, né, objetos do rosto ou, né, de dentro da boca no momento da exposição. Vamos fazer um resuminho aqui, certo? Para vocês fixarem. Então, os erros de posicionamento que a gente tratou foram esses 5, os erros de exposição a gente falou de 4, tá? Erros de processamento são vários, então, gente, tem muita chance de errar na câmera escura. Se a gente fizer errado, a gente vai errar. Lembro da minha dica, né? Para o pessoal de odonto que vai para a prática, aprenda com o erro do coleguinha, para na semana que vem você não errar o seu erro e nem o dele, já é 2 a menos. Nesse total aqui que bate 30, viu? E erros diversos também temos aí vários mencionados, certo? Então, no portal de cada uma das turmas de vocês, certo? Vocês vão encontrar várias coisas aí para a gente estudar nesse período de quarentena. Então, esse link desse vídeo, né, que vocês estão recebendo, eu vou deixar salvo também, não tá aparecendo aqui ainda, porque eu tô fazendo o vídeo, né? Mas eu vou colocar lá na aba apresentação, então vai ter o link direto para você ver essa aula de erros quando você entrar na parte, né, lá do nosso portal da aula de erros, tá? Então, atentem, porque eu mudei algumas datas lá das disciplinas para melhorar o cronograma, né? Algumas adaptações a gente precisou fazer nesse caos que a gente está vivendo, certo? Outra coisa, na aba lá, Estudo Independente, já tem um artigo, um material de leitura para vocês lerem aí sobre esse tema da aula de hoje, certo? Baixem o artigo e leiam, tá? E ainda, na parte material, certo, dessa aula, coloquei um PDF com um exercíciozinho, várias imagens, e vocês vão identificar os erros. E na nossa próxima aula virtual, eu vou dar a resposta desses erros e a gente vai tirando as dúvidas, certo? Pessoal, é importantíssimo que vocês comentem embaixo dessa aula, tirem as dúvidas, falem, professora, eu tô gostando, não tô gostando, tá horrível. O áudio eu sei que ainda tem que melhorar um pouco, mas a gente vai tentar, certo? Mas os comentários de vocês são muito importantes. Quem tiver conta no YouTube, se inscreve aqui no meu canal, certo? Assina o sininho, olha bem blogueirinha, dá like também, porque se nada der certo, pelo menos eu viro youtuber. Ok, minha gente? Então,
até a nossa próxima aula. Só uma última dica, e nesse momento eu acho interessantíssimo, né? Alguns alunos que já pegaram matéria comigo, eu já falei sobre esse assunto, né? A gente está estudando corretamente, então vamos aproveitar esse período que a gente está, né, distante fisicamente para refletir várias coisas e ver como é que a gente estuda. Observem esse esquema aqui, né? É bem famoso na área da pedagogia, então de repente vocês podem estudar de uma maneira diferente e absorver mais. Esse é um bom momento para a gente tentar coisas novas. Tempo a gente tem, ok? Até a próxima aula!